Bom dia, terceiro D. Alegria, crianças. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos aqui o som. Perdão pela demora, mas eu acho que como fazia tempo que não usava o Teams, ele demorou para abrir, não sei. Arrumando aqui. Ficar melhor para todo mundo. Deixa eu ver como é que tá. Estamos com 19. Beatriz, Carol, Luiz, Ellen, Fabrício, Giovana, Júlia, Gustavo, Caio, Laís. Tem um nome aqui que tá com live.cid, não sei quem é. Lucas Antônio, Luiz Henrique, Marcela, Matheus Alves, Pedro Henrique, Thales e o Vitor Raposo. Muito bem. 20 agora. Alguém acabou de chegar. Ó, daqui a pouco eu faço chamada. Alguém que está aqui na aula 21 agora. Alguém que está aqui na aula foi a semana passada, na quinta-feira? Lá no acolhimento presencial? Eu. Luiz? Foi o Luiz, foi o Fabrício, foi... Eu também. Quem foi que falou? Foi o Matheus, né? Foi o... Foi a Maura e o Marcelo que estavam lá com vocês? Sim. Mataram saudades da escola, com as novas regras agora, né? Eu fui um dia antes que vocês. As novas regras é aquela entrada lateral, né? Todo o professor fica parecendo um médico, né? Na mesa de cirurgia. Com aquele Tinha um avental estranho lá que eles estavam jogando. um avental descartável. Um avental... O som tá ruim pra mim aqui, não sei. Deixa eu tentar melhorar. Um avental descartável, tem que colocar aquela máscara na frente. Quando subiu para o auditório, sinceramente, eu até tirei aquela de plástico que estava me sufocando. É ruim para respirar, vocês não têm ideia. Para o aluno, eu não sei, é que vocês acabam não usando, né? Vocês usam só a de pano. Mas para o professor que tem que ficar falando o tempo todo, é difícil demais ficar com ela o tempo todo. Mas na semana que vem começam as aulas de reforço, né? Aí eu vou dar o reforço para o primeiro ano. Aí eu vou ter que ficar, aí não vai ter como. Porque aí a aula vai estar sendo gravada, é aula mesmo, enfim. A partir da semana que vem os horários mudam, tá, terceiro ano? A nossa aula, eu acho que a de quinta foi para segunda, alguma coisa assim. Tanto que nem tem os negócios do Enem ainda não saíram, né? Eu nem sei se vai ter, viu, Fabrício, esse mês, porque como tá, o horário ficou difícil até dos professores entender. Vai ser, acho que lançado para vocês aí nessa semana, no final dessa semana, esses horários da semana que vem, mas mudaram todos. Eu vi turma que tem 5 aulas por dia, me pareceu, 5, 6 aulas por dia, pelo computador. Oi? Quem falou? Olha, o pior é que eu acho que é a gente, mas... Eu também acho que são vocês. É que eu não lembro agora, eu não tô com o meu aqui. O meu tá, eu deixei lá em cima no meu quarto. Mas eu sei que até o professor também ficou mais pesado. Para mim ficou mais pesado, porque, por exemplo, eu tinha a quarta-feira livre, que eu usava só para gravar. Agora de quarta tem que ir para lá, eu nem sei que dia que eu vou gravar. Falando em gravar, ontem não teve nada postado, né, porque foi feriado, e eu nem coloquei hoje. Porque a gente teve feriado ontem e quinta, né? Que é a nossa aula de novo na quinta. Então, a nossa única aula da semana é essa, tá? A única aula da semana é essa. Mas fiquem tranquilos quanto ao conteúdo. Tá de boa. Por que tá de boa? Porque a gente tem ainda, antes da prova mensal, mais 2 semanas, que são as 2 próximas. A prova mensal é na primeira semana de novembro. E a prova bimestral é na primeira semana de dezembro. Nem vai pegar também com pós-FUVEST, né? Pós, nada de vestibular, igual pega todo ano, né? Esse ano é diferenciado, então não vai ter prova pós-vestibular. Então tá bem mais tranquilo. Nem pós-ENEM, nada disso.
A prova mensal já está feita, eu fiz com base no que a gente está tendo, desde a lei de Kirchhoff. Eu fiz ela na semana passada, foi um dia que a gente não teve aula, foi na quinta, né? Na quinta vocês estavam no acolhimento, ou presencial ou virtual. Aí eu aproveitei para digitar a prova, porque ano passado eles não tiveram prova mensal no quarto bimestre. Foi aquele trabalho do passo-repassa. Então, esse ano eu digitei uma nova prova inteira, e foi o mesmo dia que eu mandei a foto para a Gabriela, que está aqui na aula, né, Gabi? Foi assim na quinta. Eu não lembro se foi na quinta ou foi na sexta. Mas foi o dia que eu mandei também as fotos do exercício. Você me enviou sexta. Foi na sexta, né? Foi isso mesmo. Porque a prova eu peguei daquele mesmo livro. Então, daquele livro, eu mandei as fotos para a Gabi só de lei de Kirchhoff, né? De alguns exercícios que tinham lá. Não tinham muitos também, não. Tinham só alguns. Mas eu peguei daquele livro também para fazer as questões de magnetismo, de fio, espira, solenoide, tá bom? Recebi pouquíssimos trabalhos da semana passada. Os trabalhos da semana passada eram os exercícios do caderno de atividades. Foram pouquíssimos que eu recebi, não foram muitos. E alguns que eu recebi, alguns alunos tiveram dúvida. Eu lembro da mensagem da Ana Paula, que não está aqui com a gente hoje, mas ela mandou o trabalho e falou de 2 exercícios que ela ficou com dúvida. Eu lembro do Fabrício, né, Fabrício, que você mandou também, falando de algumas questões. E eu queria ver se a gente consegue resolver um pouquinho delas hoje, aqui. Se a gente resolver hoje, ó, aí vai ficar o seguinte, aí a gente vai ter, a semana que vem tem as 4 aulas normais. Deixa eu ver aqui o calendário para a gente se organizar direitinho. Tá abrindo aqui a agenda, ó. Aí eu vou postar normal no dia 19 e no dia 26, porque a prova é só dia 2 de novembro. Dia 2 que eu acho que é feriado, né? 2 de novembro. Quando que é finados? Finados é 1 ou 2? Alguém sabe? Dia 2. 2, né? Então acho que as provas devem começar na sexta, não sei. Ou é do dia 3 até o dia 9, eu não sei. É que a coordenadora tinha falado 2, mas acho que ela tinha esquecido do feriado de finados. Enfim, a gente ainda vai ter 2 semanas. A prova mensal, ela tem que chegar, pelo menos, ó, quem tiver com a apostila aí vai saber onde eu tô, pelo menos até o comecinho de eletromag, que é a parte de, deixa eu ver aqui, ó, que é a parte de motor, se eu não me engano. Cadê? Final, ó, falei comecinho, eletromag a gente já começou. É o finzinho, ó, que vai falar de motor, que tá lá na página 33. Como eu gravei já até o exercício 10 da página 15, então acho que nessas 2 semanas dá para fazer essas últimas 15 páginas, tá? Vocês viram até, quem tá com a apostila aí ou com o caderno, vê se ficou com alguma dúvida nesses que eu fiz até o 10 da página 15. Primeiro da apostila normal. Ó, eu sei que eu pulei o 9 e o 11, é porque tem o tempo certo lá da aula gravada, e eu queria ter feito pelo menos um de cada. Aí eu fiz um de fio, fiz 2 de espira, eu acho que o 8 eu deixei para vocês terminarem, e eu fiz o 10, que era de solenoide. Flávio, a única coisa que eu fiquei com um pouco de dúvida, talvez, é tipo de usar, como é que fala? A regra da mão direita. Eu fui pesquisar alguns, tipo, mais vídeos falando só sobre isso. Sobre ela. Pra ver se eu entendi, só que ainda é meio estranho entender, eu acho. É muito complicado, Fabrício. A regra da mão direita e a regra da mão esquerda, elas são pouco usuais no nosso dia a dia. Eu acho que até por isso que se torna tão complicado. Você vai perceber que, assim, são poucos exercícios que pedem ela. Desses que a gente fez aqui, ó, o único que pediu, se eu não me engano, foi o 6. Desses que eu fiz aqui na aula gravada. Acho que o único que pediu foi o 6. E o... Deixa eu ver. Acho que o 8 também pedia. Tinha um que eu vi lá também, que ele falou que ao invés de usar o polegar para ver o sentido da corrente e os 4 dedos para ver o campo eletromagnético, fazer o contrário. Fazer esse de corrente? Nossa, essa eu nunca vi desse jeito. Ele falava para usar os 4 dedos de corrente e esse de campo magnético? Aí dá para saber mais fácil como tava entrando, como tava saindo.
Esse eu nunca, desse jeito eu nunca vi, Fabrício. É porque assim, existem, né? Conforme você vai assistindo aula de professores diferentes, você pode ser que eles tenham achado algum jeito mais fácil. Eu sempre faço desse jeito, que é o jeito que até que a apostila faz o desenho aí pra gente. Acho que tem o desenho na apostila, se eu não me engano. E foi o jeito também que eu vi. Lógico que no cursinho, não na escola, porque meu professor da escola era um bosta, não explicava nada. Tá na página 9 o desenho, na apostila. E o professor lá do cursinho, ele explicou também desse jeito, né? Lógico, ele fez toda uma palhaçada, né? Quem está fazendo cursinho sabe que eles fazem uma graça maior para ver se você consegue entender. E essa graça maior ajuda muito a entender. Mas desse jeito que você está falando, eu nunca tinha visto, não. Desse jeito que você tá É falando. que, sei lá, tipo, o sentido que você faz com os 4 dedos é meio difícil de entender. Sim. O movimento que você faz com os 4 Porque dedos. o jeito que faz, o jeito que você posiciona a mão, por exemplo, aqui, né, eu estou posicionando a mão para a lousa. Vocês devem posicionar a mão para a apostila. É difícil mesmo, não é? Eu sei que não é fácil entender. Quando está lá no presencial, eu peço para deixar o caderno ou a apostila de pé, igual a lousa. Porque quando a apostila está na mesa, você já muda tudo, né? O jeito que você está fazendo as coisas. É diferente mesmo. Eu concordo com o Fabrício. E Fabrício, na segunda-feira, quando eu gravada, provavelmente eu vou gravar hoje à tarde, eu vou falar da força magnética, que está na página 15, começa na página 15. E aí você vai perceber na página 16 que tem a regra da mão esquerda, que usa esses 3 dedos aqui, ó. E aí a gente não pode confundir, ó, porque o campo magnético aqui na direita eu usei com os 4 dedos, né? Quando a gente for para a regra da mão esquerda, já vai mudar. Ele já vai ser um desses dedos aqui. E aí a gente vai ter que tomar muito cuidado quando a gente está falando de campo, que é a direita, ou de força, que é a esquerda. Tinha também uma gracinha lá que o professor fazia, o campo, por que o campo era a direita, por que a força era a esquerda. Enfim, eu vou colocar isso lá na aula gravada. Eu vou falar para vocês lá, só para não me adiantar. De boa, de boa. Mas quanto aos exercícios, a parte numérica eu acho que é mais fácil, né, turma? A parte de você substituir na fórmula é uma coisa que a gente já está acostumado a fazer desde o primeiro, né? Eu acho que a grande dificuldade é o que o Fabrício falou mesmo, né? De tentar procurar a direção e o sentido através da regra da mão direita. Se ninguém quiser falar nada desses exercícios que eu resolvi na aula gravada, eu gostaria que a gente fosse lá para o caderno de atividades, dar uma olhada nele. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser? De boa. Beleza. Ó, com esse novo plano São Paulo aí para a fase verde, possivelmente novembro, todas as aulas são lá na escola, gravadas de lá, né? E aí quando vocês forem, se a gente se vê algum dia, se não for só com a Mauro e com o Marcelo, aí eu vou tentar organizar, se a gente se vê, eu não sei quais serão as cenas do próximo capítulo, eu vou tentar organizar a física moderna para quando tiver mais gente lá. Lógico, eu sei que tem gente que ainda vai continuar de casa, normal, mas é porque a física moderna é um bate-papo que eu gostaria que todo mundo pudesse participar bastante. E aí, se tiver alguns presenciais, eu deixo para o dia que estiver lá. E tá chegando física moderna. Bom, ó, tempinho que eu fiquei falando aqui para vocês pegarem então o caderno de atividades. Quem tiver com ele aí. Quem resolveu o trabalho da semana sabe, que foi o que eu pedi, né? Vocês podiam ter entregue aí até o final de semana. Foi até o 12 que eu pedi, né? Vamos tentar resolver todos. Vamos ver se dá tempo? Eu acho que dá. Falta 30 minutos ainda. Eu acho que dá tempo. Posso começar? Pegaram já? Pode? Pode. Vamos lá, ó. Conforme... Oi. Pode falar, Pedro. É o Pedro? Essa semana não vai ter pesquisa da semana? Não, né? Não, Pedro. Não vai. Porque como a gente teve o feriado ontem e na quinta também, que é o dia do professor, é feriado também, vocês não têm aula esses 2 dias. Então eu tirei. Essa semana não tem. Vocês já estão... Hoje é a 5ª nota que eu coloco lá já no diário do 4º bimestre. Já tiveram 2 aulas e 2 trabalhos. Então hoje é a 5ª aula, tá? A quinta aula não, perdão. É a 5ª nota que eu vou colocar lá daqui a pouco quando eu fizer a chamada, tá? Beleza. Teve um dia aí que eu não fiz chamada, mas eu baixei a lista e já coloquei lá, já tudo corretinho. E eu vou anotando também para não esquecer o que é cada coisa, o que valia. Enfim, tá tudo certinho. Mas não se preocupe muito. Eu sei que o Pedro não fez a pergunta por causa de nota, mas não se preocupe muito com isso, não. São poucos que estão com um problema
E os que tiverem com problema, e aquela recuperação lá, depois que acabar a prova bimestral, eu acho que ela vai ser na segunda quinzena de dezembro. Só não vai ter a aula lá, como era a recuperação presencial, mas... Enfim, continua do mesmo jeito. Mas acho que esse ano vai ser uma quantidade menor, bem menor, de alunos que vão precisar fazer. Ó, então a gente está na página 6. Eu não tenho como compartilhar esse exercício, porque eu não acho o meu caderno de atividades no Positivo On. Não sei se vocês conseguem ver o de vocês. Mas o exercício ele falava assim, ó. É um primeiro aqui da UFSCar. Ó, deixa eu mostrar aqui o desenho, ó. Tá vendo? Ó, tem um desenho para quem está sem o caderno de atividades. E ele fala assim: dois pequenos ímãs idênticos têm a forma de paralelepípedos, de base quadrada. Ao seu redor, cada um produz um campo magnético, cujas linhas se assemelham ao desenho esquematizado. Então, quem está com a apostila aí está vendo as linhas de campo em um dos ímãs, né? Estão vendo como é que funciona essas linhas de campo em um dos ímãs. Beleza. Suficientemente distantes um do outro, os ímãs são cortados de modo diferente. As partes obtidas são então afastadas, para que não haja nenhuma influência mútua e ajeitadas conforme indica a figura seguinte. Se as partes do ímã 1 e do ímã 2 forem aproximadas novamente, na região em que foram cortadas, mantendo-se as posições originais de cada pedaço, deve-se esperar que... Então, o Flávio, não... você já vai falar a resposta, você vai explicar você vai, tipo, criar uma linha de raciocínio até ela. Eu vou criar essa linha de raciocínio, Fabrício, assim, pensando no seguinte. E aí eu vou perguntar para vocês. Primeiro eu vou jogar uma coisa e perguntar para vocês. Por que... Oi? Não? Por que ele fala aqui no enunciado que essas partes foram cortadas de modo diferente? Até quem tiver aí um marca-texto, passa o marca-texto aí, ó. É embaixo do desenho grandão, na primeira linha, ó. Suficientemente distantes um do outro, os ímãs são cortados de modos diferentes. Por que isso, hein? Por que será que ele fala que eles são cortados de modo diferente? Uma foi no É meu como se um tivesse deitado, né? Uma foi no meio horizontal, outra no meio vertical, é isso. Perfeito, né? Perfeito. Qual é a grande diferença de cortar na horizontal e na vertical? Então, eu vou até fazer o desenho aqui, ó. Então, aqui eu estou na vertical, aqui eu estou na horizontal. Acho que foi ao contrário, né? Esse aqui é o 2, esse é o 1. Um. Então, vamos pensar aqui no 1, um, ó. O 1, ele cortou aqui, turma, ó. Quem tá sem aí vem no desenho. O 1, ele cortou aqui. Já o 2, ele cortou aqui, ó. Foi aí, né? Foi? Ou eu fiz errado? Não. O 2 é na vertical. Ele fez assim, né? Qual é a grande diferença disso, hein? Eu tô pensando aqui se eu fiz errado. Acho que eu fiz errado sim esse desenho. Pera aí. Vamos melhorar isso. Ó, esse aqui é o 1. O 1 tá beleza. O 1 ele tava assim, aí cortou e aí ficou, ó. Esta parte virada pra cá e esta... Ele deixa mais ou menos assim, né, turma? Ele não coloca, ele meio que não completa, né? Ele fica meio sombreado aqui dentro, ele não faz uma linha contínua aqui fechando. Esse aqui era o ímã 1. O ímã 2, ele tava assim, ó. Ele era grandão aqui, né? Aí ele corta aqui no meio. Aí fica assim, ó. Ó, aqui e aqui, né? Sombreado. E aí, quem quer falar? Qual é a grande diferença disso? Qual alternativa colocaria de acordo com essa diferença? Podem tentar, turma. Então, Flávio, eu fui ver isso daí. Eu fui, tipo, primeiro pensar e eu achei que era AD, mas depois eu fui pesquisar e vi que não era AD, que era C. Eu não entendi o porquê que o ímã 1 ele pode ser reconstruído. Ó, vamos ver, Fabrício. A AD fala assim: as partes correspondentes de cada ímã repilam-se mutualmente, impedindo a reconstituição de ambos os ímãs. Ah, então, o D, ele meio que é contrário, né, Fabrício, do C. Porque o C fala, apenas as partes correspondentes do ímã 1 se unam, reconstituindo a forma original desse ímã. Ó, turma, pensa o seguinte. O ímã 2, se eu cortar ele aqui no meio, automaticamente, ó, ele vai se fechar aqui e se fechar aqui.
Então, se eu tinha norte-sul, quando eu corto no meio, esse lado aqui vai ser norte-sul, norte-sul. Então, aqui, ó, ele meio que formou um outro ímã, Fabrício. Isso que o exercício queria dizer. Ele meio que forma dois novos ímãs. Deixa eu fechar um negócio. Foi. Ele meio que formou, Fabrício, dois novos ímãs. E é que assim, ó, se a gente aproximar eles, é como se eles nunca mais voltassem ao jeito que eles eram. Por quê? Porque aqui já formou um polo, Fabrício. E esse polo não vai deixar de existir, mesmo se eu aproximar. Você entende isso? Uhum. Ó, ele formou, porque o ímã tem essa propriedade, né, que a gente conversou semana passada. É automático, na hora já forma. E aí, quando eu aproximo, beleza, eu posso aproximar e grudá-los. Ah, então você grudou, voltou ao que era. Não, não voltou ao que era. Porque quando você quebrou, quando você cortou, você fez surgir um novo polo aqui e aqui. Então surgiu um novo polo. Significa que a partir desse momento é um novo ímã. São dois novos ímãs. Agora, o de cima, a gente tem um detalhe. Porque, por exemplo, aqui eu tinha norte, aqui eu tinha sul. Olha que detalhe engraçado, ó. Meio que fica norte, norte, sul, sul. Você não quebrou o polo. Olha a diferença, ó. Você não corta para assumir o polo. É meio que você dividiu o polo em duas partes. Então, nesse caso, você pode tentar reconstituir o ímã. Nesse caso, né? Eu sei que a gente pode pensar agora, mas espera aí, como que eu vou reconstituir se está norte com norte e norte com norte vai se repelir, né? O que o enunciado está querendo dizer é o seguinte, é que aqui eu fiz surgir um novo polo. Aqui não, com esse corte horizontal. Com esse corte horizontal, eu não faço surgir um novo polo. Eu mantenho o mesmo polo, só que como se eu tivesse dividido esse polo em dois. Então, assim, eu tinha um ímã, agora eu tenho metade e metade. Eu não tenho de um, surgiu dois. Vocês conseguem perceber a diferença? Percebe, Fabrício, agora a diferença? Então, eu só não entendi justamente como é que ele se une mesmo tendo norte, norte, sul e sul. Então, o enunciado eu acho que não é tão claro nisso, Fabrício, porque ele fala assim, né, na alternativa C. Apenas as partes do ímã 1 se unam reconstituindo o original. Não dá, né, para a gente unir de novo se é norte com norte. Só que o que a gente está pensando aqui, Fabrício, o que eu tento entender do enunciado é o seguinte, ó. Eu não tenho dois ímãs. É um ímã só que foi cortado no meio. Então, esse norte com norte, como que eu posso dizer? É como se fosse, uma pessoa cortada no meio, você cortou o Flávio no meio, e aí você vai juntar tudo de novo. Só que quando você vai juntar de novo, é como se essa propriedade de repelir quando é polo igual não existisse. Porque é o mesmo ímã. Me parece que o enunciado quis dizer isso, Fabrício. Para mim, parece que o enunciado quis que vocês entendessem que aqui, ó, não surgiram dois novos ímãs. Continua o mesmo ímã, só que você separou o polo e depois vai juntar de novo. Só que realmente você não está errado, né? Porque como que a gente vai juntar norte com norte de novo, né? Mas eu acho que o teórico é isso que o enunciado quis dizer, viu, Fabrício? Quem bolou o exercício podia ter pensado em algo diferente, né? Mais fácil de entender, eu acho. Porque realmente a gente cai mesmo, né, nesse negócio. Mas peraí, eu vou colocar C, mas como que eu vou reconstituir se é norte com norte? Mas é isso que ele quis dizer sim, viu? Tudo bem? Mais perguntas na 1? Então é C a 1, tá? Coloquem aí, C. Mais perguntas na 1? Não? Não? Tô lendo aqui o que a apostila falou. A apostila fala assim, ó. O eixo norte-sul desses ímãs está disposto na vertical em relação à página. No ímã 1, o corte foi transversal ao eixo, assim em relação à oposição do corte, os polos serão postos e se atrairão, podendo retornar à posição anterior. Não, na verdade, eu acho que o que está escrito aqui não ajuda muito, né? O que a gente está pensando. Acho que o que a gente está pensando é justo o que eu falei para vocês aqui, que corta no meio, né? Então esse ímã, ele foi cortado, mas não foi dividido em dois novos. Acho que esse é o jeito mais fácil de entender mesmo. Olha esse 2 da FUVEST aí, ó. Todo mundo morre de medo da FUVEST. Esse 2 não é tão complicado assim. Quem tá sem apostila, eu vou fazer o desenho aqui, tá? Desse 2. Ele coloca uma cruz, tipo aquela cruz... Deixa
eu mostrar aqui. Mais fácil. Ver se eu vou saber desenhar isso bonitinho. Ó. Aí sim, hein? Norte, norte, sul, sul, né? Beleza. Vamos lá. Um objeto de ferro de pequena espessura em forma de cruz está magnetizado e apresenta 2 polos nortes e 2 polos sus. Quando esse objeto é colocado horizontalmente sobre uma mesa plana, então, ó, pensa, ó, você retirou isso aqui daqui e colocou aqui, ó, horizontal, sobre uma mesa. A mesa é minha mão e esse objeto eu coloquei aqui, ó, em cima da minha mão. Quando esse objeto é colocado horizontalmente sobre uma mesa plana, as linhas que melhor representam no plano da mesa o campo magnético por ele criado são as indicadas em a linha de indução. Ela sai do norte e vai para o sul, certo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sim. Então, ó, como que a gente faria? Ó? Eu faria um desenho assim, ó. Norte para o sul. Norte para o sul. Norte para o sul. Norte para o sul. Só que faria esse desenho várias vezes, né? Várias vezes, mas sempre saindo daqui, ó, né? Ó, norte para o sul, norte para o sul, norte para o sul, norte para o sul. Desse jeito. O que não pode ocorrer, ó, é isso aqui, ó, de cá para cá, de cá para cá. Não pode ser assim. Tem que ser sempre a partir da ponta, tá bom? E isso está representado, ó, a gente pode excluir, nós podemos excluir a alternativa B de bola, porque na alternativa B de bola, ó, vocês percebem que tem coisa aqui, ó, nesses pedacinhos, não pode ter nas laterais, tem que ser sempre do polo, das pontas. Então a gente exclui a B, a gente exclui a E, que é bem absurda. Putz, se alguém colocou a E agora, eu falei que é absurda. Desculpa, não fui grosseiro. Porque a E... O Luiz colocou. O Luiz colocou. Ô Luiz, o amor do Vitor por você, Luiz. Ó, a E, desculpa, sério, desculpa. É que eu falo que a E é absurda porque ele sai do norte e entra no norte. Não dá, né? Então a gente exclui a E. E a D? A D ele tá saindo do sul e entrando no sul. Também não dá, né? A gente exclui também. Então a gente tá entre qual aí? A A e a C? Uhum. Qual é? A ou C? Então, segundo o desenho que você fez, era para teoricamente ser a A. Só que ele não vai, tipo, ele não entra no norte, no sul que tá do ladinho. Ele dá toda a volta no negócio para depois ele entrar no outro polo. Você tá falando isso na A ou na B, Fabrício? Ou na C, desculpa. Então, teoricamente, seguindo o desenho que você tá fazendo, Sim. tá formando o A. Mas, como eu falei, eu fiz todo o exercício e depois eu fui pesquisar justamente para ver o que eu tinha errado, ver se eu tinha entendido. E lá ele fez a C, que ele sai de um, por exemplo, ele sai do norte que tá ali do ladinho, ele vai para o sul que tá ali embaixo dele, só que ele dá a volta em todo o objeto antes. E eu fiquei... Eu entendi o porquê, porque ele tem que formar o arco, né? Mas, Fabrício, nessa resolução que você achou, que estava escrito que era C, o professor explicava desse jeito que era C? Porque, ó, eu vou te falar, a FUVEST considerou como A? Essa resposta a FUVEST considerou como A. Sabe por quê? Porque o polo, ele sempre procura o mais próximo para entrar. Porque se você seguir a linha da alternativa C, Fabrício, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está saindo do norte, aí ele está dando uma volta gigantesca para entrar aqui no sul. Percebe isso, ó. Sai de um norte, ó, e percebe. Veja o que ele vai fazer, ó. Segue, eu estou seguindo aqui com uma caneta, ó. Ele dá toda uma volta. E, na verdade, a linha de indução, ela sempre procura o polo oposto mais próximo que tiver. Ó, não que isso que está na C não possa ocorrer. Não estou falando isso. Isso pode até ser que ocorra. Pode até ser que ocorra em algum momento. De eu sair daqui, ó, e vir até aqui. Pode ser que alguém se perca e tente isso. Mas o certo mesmo, Fabrício, o que a FUVEST considerou nessa questão aí do vestibular, é a A. Porque ele sai mais próximo, ó.
Então ele procura esse polo, ele procura o polo oposto mais próximo. Ó, pode ver aqui, ó. Ele considera como A, ó. Não sei se dá para ver, ó. Olha lá, ó. E ele até explica a mesma coisa que eu falei para vocês, ele fala aqui em azulzinho para mim, ó. Ele fala que o polo oposto, que o polo magnético, ele vai procurar o oposto mais próximo. Por quê? Quanto mais próximo, mais forte a linha de indução. Por isso que eu te perguntei, o que o professor que colocou a C explica. Ah, verdade. Eu nem cheguei a pensar nisso. Tá escrito na apostila, é verdade. É, Não, ele mas procura... tá de boa. Porque, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava dando uma olhada, não lembro que exercício que era, que eu fiquei com uma dúvida, e aí eu fui procurar a resposta, né? Eu acho que foi... Deixa eu tentar lembrar, acho que foi um exercício de ótica. Aí eu falei, nossa, que complicado, alguém tinha me mandado, eu fui procurar. Bom, vocês já sabem isso que eu vou falar, mas nem sempre tudo que tá nesses sites aí tá correto. Eu tava procurando um de cor. Aqui, você lembra daquelas cores de luz, taralá, da Mariazinha que ia pra balada, com cor de vestido? E aí eu tava procurando lá naquele site lá, aquele site lá que o povo procura a resposta, e aí tinha um comentário lá de uma resposta bem errada. Não é tudo que... Lógico, mas às vezes tá certo, mas nesse caso aqui ele considerou a A, porque por estar mais próximo. Tudo bem? Mais perguntas na 2? Vamos para 3. Então, 2, alternativa A. Ó, a 3 também é da FUVEST. Ele vai falar assim, ó. Em uma aula de laboratório, os estudantes foram divididos em 2 grupos. O grupo A fez experimentos com o objetivo de desenhar linhas de campo elétrico e magnético. Os desenhos feitos estão apresentados nas figuras 1, 2, 3 e 4. Legal. Bacana esse exercício, viu? Aos alunos do grupo B, coube analisar os desenhos produzidos pelo grupo A e formular hipóteses. Dentre eles, a única correta é que as figuras 1, 2, 3 e 4 podem representar, respectivamente, linhas de campo. Ó, vamos fazer assim, nós estamos estudando eletromagnetismo. Então, eu queria que vocês me contassem, na figura 1, 2, 3 e 4, qual é campo magnético? Então, Flávio, quando eu tava fazendo, eu falei, o 3 e o 4 é de boa perceber que é eletromagnético. Perfeito, Fabrício. Só que eu fiquei tipo, eu achei que o 2 era também. Eu não entendi depois porque que ele é eletrostático. Sabe por que o 2 é eletrostático, Fabrício? Porque o campo magnético sempre tem que ter linha e curva fechada. A linha do campo magnético... Ah, eu apaguei, que merda. Aqui, ó, ele sempre fecha. Quando estava aqui na cruz, o campo magnético, o campo eletromagnético, ele sempre tem linhas de campo fechadas. Já o eletrostático, não. Ele pode ter linha aberta. Ele pode fazer uma abertura. Ou pode ser o campo uniforme, reto. Porque ó, a figura 1 é de um campo uniforme, né? De um micro-ondas. Um campo elétrico ali de um micro-ondas. Então, é um campo uniforme. Agora, campo magnético, ele é sempre figura fechada. Sempre figura fechada. Eu não sei se vocês lembram. Então é a A, professor? É a A. Muito bem, Vitor. É a A. Eu queria que vocês tentassem lembrar agora aqui, ó. O desenho da figura 4, ele apareceu na apostila do primeiro bimestre em ondas. E a gente conseguiu calcular quantos lambdas tinha a figura 4. Por que eu estou falando disso agora? O que tem a ver ondas com eletromagnetismo? Lembra que a onda ela tinha 2 classificações. Ou ela era mecânica, ou ela era... eletromagnética. Então, tudo tem a ver, tudo tem... É que assim, ó, eu não tenho a escolha de falar assim, a gente vai começar com ondas, depois a gente vai ver eletromagnetismo. Eu não tenho esse poder, porque eu tenho que seguir a apostila do positivo. Se eu tivesse esse poder, pudesse escolher um livro para a gente adotar durante o ano, é lógico que a sequência não ia ser a que a gente fez. É óbvio que não ia ser. Na minha concepção, mecânica é uma das últimas coisas que a gente tem que ver. A gente tem que começar vendo física moderna, no primeiro ano do ensino médio. Porque a gente vai aprender o certo para depois começar a ver as teorias que fogem do certo.
E aqui, eletromag tem que ser depois de ondas. Mas a apostila coloca acústica, coloca elétrica. Enfim, esse desenho da 4, quantos lambdas tem? Já falei que tem mais de um. Quantos lambdas tem? Poxa, não é igual a quantidade de círculos, né? Não sei. Não, são dois. São dois, Fabrício, porque ela tem 2 cristas e 2 vales. São 2. É como se ela tivesse 2 cristas, porque ela tem 2 orelhas de cima e 2 vales indo para baixo. Tá? Era isso que era daquela sua prova lá, né? Isso que era daquela prova. Isso, tava na prova até, verdade, tava na prova. Então, mas vamos voltar para aquele primeiro questionamento que o Fabrício fez. Eu não entendi por que a 2 não é. Pensem sempre assim, linhas de campo magnético são sempre fechadas e linha eletrostática são abertas ou uniformes, tá bom? Alternativa A, coloquem aí. Essa questão na FUVEST eu tenho certeza absoluta que um aluno de escola pública não acerta, porque eles não têm eletromagnetismo. O professor não consegue chegar até eletromagnetismo. Então, assim, você já elimina bastante gente com essa questão, vai contar mais, viu? Então, Pode falar. Só para deixar claro aqui, mesmo tendo mais de um círculo, se tivesse 1 milhão de círculos aí, ainda assim seria só um lambda. Você está falando do desenho 4. Sim. A cada 2 círculos, um lambda, Fabrício. Então, nesse caso aí, a gente tem 2 lambdas, né? Nesse desenho da 4. 2 lambdas. A cada 2 círculos, um lambda. Porque cada 2 círculos eu tenho a crista e o vale. Lembra que ela vai e desce, tá bom? Por exemplo, você tem 1 milhão de círculos, então você vai ter 500 mil lambdas. Então, não tem como ter lambda, tipo, com vírgula, não, né? Não tem, tipo, um lambda e meio. Só se o desenho não for completo, mas para ele não ser completo, ele não pode ser concêntrico. Esse desenho aqui, ele é concêntrico. Ele fecha direitinho. Nesse caso, não. Ele tem que ser daquele jeito lá, com aquela característica. Aí dá, mas não assim. Se tivesse... Tem um lambda só aí, né? Se tivesse mais um círculo, então teria 2 lambdas, porque aí seriam 4 coisinhas. Fabrício, nesse desenho da 4, você não tá vendo 4 círculos? Tá vendo 4? Ah, tá, tem 4, eu achei que era 3. Tem 4. Então é sempre metade. Você tem 4, então você tem 2 lambdas. Se você tivesse 6, agora, se você tivesse 5 círculos, né? Aí que você tá pensando na vírgula, né? Mas como esse desenho tem que ser concêntrico, ele não vai colocar com 5. Ele vai colocar sempre par. E aí, quando eu falo de par, vocês lembram de tubo também? Tubo sonoro, que tinha o negócio do ímpar, par. Tudo casa, tá? Tudo vai casar. Interferência. Fala, Gabi. No caso desse círculo, eu não sei se eu tô errado, não sei se eu tô inventando coisa, mas no caso do quando é vale, não é que a linha tem que ser fragmentada para representar, diferenciar o vale da crista? Eu tô pensando se isso vale também, Gabi, para quando essa figura tá em forma de círculo. O que você tá falando tá certo, não tá errado. Esse fragmentar é tipo você fazer um jeito que o aluno perceba que ali tem também um vale. Eu só preciso pensar, Gabi, se isso vale também para figuras assim. Você já viu exercício com círculo fragmentado? Então, porque eu lembro que quando a gente estava em ondas, né? Eu fiz vários exercícios que tinham essa linha fragmentada para diferenciar mesmo quando tá em crista e quando tá em vale. Aí eu fiquei com essa dúvida agora. Eu também estou pensando, Gabi, se isso é obrigatório fazer. Porque você percebe, a FUVEST não faz agora, né? Então, aí eu não sei se ela já subentende que a pessoa vai considerar, né, como um sendo crista ou como vale, ou se você precisaria, tipo, já ter o repertório e falar, né, então essa daqui é crista e desenhar, tipo. Gabi, eu vou pesquisar isso, juro que eu vou e falo para vocês na terça. Mas eu acredito que não seja obrigatório não, tá? Eu acho que ela meio que vai tá meio subentendido, já vem do que você chamou de repertório. Já vem desse seu repertório de exercício resolvido saber que aqui se eu tenho 4 círculos, então crista vale, crista vale.
Mas eu vou pesquisar para ver se isso é obrigatório. Eu acho que não, viu? Senão a festa não vai comer essa bola, não. Então é 2 lâminas mesmo, né? 2 lâminas mesmo. 2 lâminas mesmo. Beleza, então, tá. Eu vou olhar e faço. Agora, eu quero saber, eu queria que vocês me contassem quem fez, o que colocou na 4. Porque a 4 é um exercício, assim, muito importante e que eu gostaria que vocês não tivessem errado. Vamos lá, falem. Se você errou, tudo bem, paciência. A gente está aqui para aprender a errar, ninguém é perfeito. Vamos lá, o que vocês colocaram na 4? Letra B. Quem falou? Foi o Vitor? Você falou o quê, Vitor? B ou D? B de bola? Pedro. Foi o Pedro. Você falou B, Pedro? B de bola? Isso. Pedro falou B. Quem mais quer falar? Alguém colocou diferente da B? Ou colocaram B? Eu quase coloquei a D, só que eu percebi que não podia ser, né? Porque tem uma que tá realmente desmagnetizada. Sim. Que é a 3. Por que eu tô falando dessa importância, Fabrício? Porque até agora, ó, o exercício 1, 2 e 3, no meu modo de ver, são exercícios um pouco mais complicados. Que até a gente pode pensar em ter um erro ou outro aí. Agora, o exercício 4, esse não pode ter erro. Esse é um exercício que todos tinham que ter acertado. Por quê? Olha só, quem tá sem aí, deixa eu ler para vocês e faço o desenho aqui também. Sei que tá acabando, tá faltando 2 minutos, mas eu vou tentar correr, ó. O menino encontrou 3 pequenas barras homogêneas e, brincando com elas, percebeu que, dependendo da maneira como aproximavam uma da outra, elas se atraíam ou se repeliam. Marcou cada extremo das barras com uma letra e manteve as letras sempre voltadas para cima, conforme indicado na figura. Então, turma, presta atenção, ó. A gente tem aqui, ó, A e B. Depois a gente tem, ó, C e D, né? E E e F. Então é com isso que o menino está brincando, tá? Aí vem lá a pergunta. Passou-se, então, a fazer os seguintes testes. Agora, presta atenção. Cada uma a gente vai vendo se está certo ou está errado. Aproximou o extremo B da barra 1 com o extremo C da barra 2. E percebeu que ocorreu atração entre elas. Turma, se ocorreu atração, vamos pensar aqui nos polos? Eu posso falar que aqui é norte, aqui é sul? Aqui é norte, aqui é sul? Se tiver desse jeito, vai ter atração? Sim ou não? Sim. Então, se pensar que elas, desse jeito aqui, estaria correto, certo? Pela afirmativa 1. Vamos ler a próxima para ver se a continua pensando nessa. Aproximou o extremo B da barra 1 com o extremo E da barra 3 e percebeu que ocorreu repulsão. Opa, então ele aproximou, ó, esta desta. Então aqui tem que ser norte e sul. Para isso continuar correto, tudo bem? Se alguém ficou com dúvida, grita aí, hein? Agora na afirmativa 3, ele fala assim: aproximou o extremo D da barra 2 com o extremo E da barra 3 e ocorreu que percebeu atração entre elas. Aí ferrou. Aí ferrou tudo. Porque do jeito que eu montei aqui, turma, ó, se eu colocar o D perto do E, vai ter repulsão. E agora? Agora a gente vai continuar lendo o enunciado. Verificou ainda que nos casos em que ocorreu atração, as barras ficaram perfeitamente alinhadas. Considerando que em cada extremo das barras, representado por qualquer uma das letras, possa existir um único polo magnético, o menino concluiu corretamente que, conforme vocês forem lendo os enunciados, ou as alternativas, perdão, vocês vão perceber que ele fala na alternativa A, B e C de uma das barras estar desmagnetizada. Que no caso, que é o... Que o 2S ele não tá popularizado nele, é só um pedaço de metal mesmo. Perfeito, perfeito. É isso que eu ia perguntar e o Fabrício já falou. O que é uma barra desmagnetizada? É quando você tem, por exemplo, só um pedaço de metal, né? E aí você vai tentar magnetizar ela, né? De alguma forma, com alguma aproximação. Bom, como o Pedro falou e eu meio que deixei claro que a B está correta, né? Pela pergunta que eu fiz. Agora vamos tentar entender por que a B está correta, né? Porque na B fala assim, as barras 1 e 3 estavam magnetizadas e a barra 2 desmagnetizada. Por que a 2 tem que estar desmagnetizada? Porque o nosso problema estava aqui, né? Ó, norte com norte. Então a afirmativa 1 falava que aproximou o extremo B com o extremo C.
E aí ocorreu a tração, porque isso aqui está desmagnetizado. Aí depois ele aproximou o B com o E, e também o que aconteceu? E teve repulsão. Né? Ó, B com E teve repulsão. Aí depois ele aproximou o D, esse, com o E, e teve também atração. Aí você pensa, você para e pensa, mas espera aí, como que ocorreu a atração aqui e correu a atração aqui? Então o grande detalhe, turma, como que eu sei que é a B e não a C? Porque o grande detalhe está aqui, ó, está na D. A D é uma barra que não tem polo magnético. Porque só não tendo polo magnético, ela vai conseguir se atrair com os dois. Ou que ela tenha apenas um desses polos. Né? Que aí ela vai conseguir se atrair com um lado e com o outro. Tudo bem? Esse exercício é bem importante, hein? E esse não pode ter erro. Então a alternativa B de bola. Beleza, turma? Ó, ficou faltando do 5 em diante. Ficou faltando do 5 até o 12. Muitos deles são aqueles de número. Vamos ver se a gente consegue. Como eu disse, a gente ainda tem, antes da prova, 8 aulas. Eu acho que dá tempo de a gente fazer mais alguns, tá? Eu vou baixar a lista de presença, porque não deu tempo de fazer, né? Já são 9h53, vocês têm aula, eu também. Estou baixando aqui a lista de presença. Aí eu coloco as presenças direitinho lá, tá? Fiquem tranquilos, eu tenho aula só até as 11, aí quando der 11 horas eu coloco essa lista lá direitinho. A aula foi gravada, eu coloco lá no Classroom também, daqui a pouco, depois que ela subir pro YouTube. Tá bom? Bom resto de semana para